A Epístola aos Hebreus, capítulo 5, no seu verso 7, ela tem a nos dizer um tema importante sobre a humildade do Senhor Jesus e sua obediência. Diz o texto, Hebreus 5, 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como podemos definir a humildade na palavra de Deus? A humildade nas Escrituras não significa a pessoa ser inútil. Muitos às vezes acham que não querem assumir posições porque não querem, tipo uma palavra do mundo, aparecer. Muitos recusam posições de responsabilidade. Mas a verdadeira humildade é conhecer e guardar o lugar que Deus tem determinado para alguém. Ser humilde é uma questão de aceitar o plano de Deus. Quer signifique ocupar um lugar de alta posição, quer signifique ocupar um lugar, muitas das vezes, obscuro, de um servo. Nós vemos um exemplo muito grande de uma pessoa que ocupou uma posição de destaque na história do povo de Israel, que foi Moisés. E a palavra de Deus nos diz no livro de Números, capítulo 12, verso 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era, então, uma pessoa humilde, mas era um líder. Então, quando o Senhor Jesus, ele fez aquele convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, ele também disse que era humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem, além do Senhor Jesus, poderia dar esse importante aspecto na vida de qualquer pessoa, que é a humildade? Então quer dizer que o Senhor Jesus estava seguindo o plano de Deus Pai para a sua vida terrena. Ele se submeteu a essa condição de humildade. As três pessoas da Trindade são eternas e autoexistentes, tendo igualmente todos os aspectos e atributos da divindade. E essas três pessoas atuam sempre juntas. Porém, as pessoas são distintas em seus mútuos relacionamentos. Algo do que isso significa é revelado no exemplo do Senhor Jesus, na humildade da submissão do Senhor Jesus à vontade do Pai. Ele sempre procurava essa condição. E também pelo modo como podemos ver mais adiante, o Espírito Santo sendo enviado pelo Pai e o Filho para confirmar a obra de salvação nos corações humanos. Então, a vontade do Pai para o Senhor Jesus Cristo é chamada
muitas das vezes de aliança da redenção. É chamada de aliança porque é um acordo entre duas partes. Por isso o Senhor Jesus, e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o Senhor Jesus disse que este é o cálice da nova aliança, a aliança da redenção. Cristo cumpriu com essa aliança através de dois estágios. O primeiro estágio, podemos dizer, de humilhação. Ele se humilhou, tomou a forma humana, se fez homem. E o outro estágio foi o estágio da exaltação. Em sua humilhação, ele deixou para trás a glória eterna, que era a sua, assumindo uma perfeita e completa natureza humana, isto é, corpo, alma e espírito. Na sua encarnação, ele teve uma vida de pobreza, uma vida de sofrimento. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Finalmente, chegou a morrer a vergonhosa morte de um criminoso comum. Por isso, o apóstolo Paulo, que compreendia bem esses mistérios, ele pôde dizer em 2 Coríntios, no seu capítulo 8, no seu verso 9, ele dizia assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele tomou essa forma humana na sua humilhação. E o apóstolo Paulo ainda diz em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o primeiro estágio na vida do Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, essa humilhação que ele fez, que ele realizou para a salvação de todo aquele que crê. Em sua exaltação, o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus, e agora ele reina como rei sobre o mundo e a igreja. Ele está junto com o Pai, e ele enviou o Espírito Santo para completar a obra de redenção que realizou por nós ali na cruz do Calvário. Prezado ouvinte, você tem aceitado esta obra de redenção que custou um alto preço? Ele era rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós pudéssemos ter esse privilégio de termos a comunhão com Deus e o perdão dos nossos pecados. Podemos observar que a obediência redentora, ele foi humilde, ele foi obediente. A obediência redentora do Senhor Jesus Cristo, como lemos no texto aos Hebreus capítulo 5. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isto é, essa palavra aprendeu significa uma autorrenúncia. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, isto é, aperfeiçoado, veio a ser a causa, o autor da eterna salvação para todos os que lhe
obedecem também. Essa é a condição, obedecer a palavra do Senhor. E essa obediência do Senhor Jesus Cristo, ela teve dois lados, podemos assim definir, um lado ativo e um lado passivo. Esse lado chamado ativo, em sua obediência, o Senhor Jesus cumpriu os mandamentos chamados positivos de Deus em favor do seu povo, servindo a Deus e fazendo o bem. Ele cumpriu toda a lei. Essa justiça positiva é assegurada como um dom concedido aos crentes através da fé, garantindo para eles uma posição de justos diante de Deus. Então, como o Senhor, sendo nosso substituto, ele cumpriu a lei por nós, quando aceitamos pela fé o seu sacrifício, a graça de Deus está no nosso coração e assim nós somos considerados justos mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua obediência ativa. Em sua obediência passiva, Cristo pagou a penalidade. Não haveria somente cumprir todos os mandamentos. Era necessário que ele pagasse a penalidade que os pecadores deviam a Deus. E como ele fez isso? Fez isso sofrendo a morte de cruz. Ele foi como um cordeiro, como diz Isaías, capítulo 53, um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Então ele sofreu a morte de cruz, foi passivo. Significa, essa palavra, permitiu, ele consentiu em se oferecer nesse sacrifício. E isso não significa ser inativo, neutro ou insensível, como infelizmente vemos tantas pessoas que dizem que receberam o Senhor Jesus, mas estão numa posição de neutralidade. Parece que o Espírito Santo não comove-as em nada. E nós vemos que o Senhor Jesus é o nosso modelo. E ele fez isso nessa obra redentora, com essas duas características, ativo e passivo. O Senhor Jesus, então, veio fazer a vontade do Pai, não para evitá-la, e seu coração estava inteiramente obediente a essa vontade. E ele aprendeu a obediência através do sofrimento. A salvação, quando ela é bem entendida, ela torna a pessoa obediente e torna a pessoa alegre. Por quê? Porque vale a pena aprender com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue falando ao seu coração através do Espírito Santo. E assim como o Senhor Jesus foi humilde, você também possa ser humilde em sua obediência agora ao Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aceitando o seu plano de salvação. E depois, você aceitar que você veio também para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi o que o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Que Deus possa fazer de você um servo obediente e frutífero na sua obra. Oremos. Senhor, que esta
eterna redenção que o Senhor realizou na cruz do Calvário, tanto no sentido ativo como no sentido passivo, seja também algo concreto na vida dos nossos ouvintes, especialmente naqueles que ainda não te conhecem, que possam ser convencidos pelo Espírito Santo de seus pecados, reconhecer que são pecadores e que esta obra só tem efeito quando reconhece isso e se arrepende dos seus pecados e voltam-se para Deus. Também abençoa, Deus, aqueles que já tiveram uma experiência contigo, mas ainda não estão cumprindo totalmente a sua vontade para as suas vidas. Que possam ser humildes, aceitando os desafios que a vida cristã tem para oferecer. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.